Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Oliveira e hoje estamos aqui para mais um episódio do canal Impressões. Roda a vinheta, mamaco. No vídeo de hoje nós vamos fazer a parte 2 do livro que eu já terminei, né? Eu fiz a primeira parte desse livro aqui já, alguns episódios atrás. E hoje eu vou fazer a impressão final, que é o livro Fascismo Brasileira, de Pedro Doria. O subtítulo dele é Como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Bom, esse livro aqui, como eu falei no episódio lá, a primeira parte, esse livro ele tenta fazer uma pesquisa, aliás, ele busca, né, trazer dados, informações históricas a respeito da ação integralista brasileira, que foi um dos maiores movimentos de extrema-direita que ocorreu durante o século XX, mais especificamente na década de 30 no Brasil. O líder do movimento era o Plínio Salgado, um escritor, jornalista, e que acabou se metendo na política, né, até porque a família dele já era envolvida com política, e aí ele acabou entrando nesse dilema de política, dos movimentos que foram surgindo na década de 30, né? E quando tem aí, ele faz uma viagem para a Europa, como ele está sendo responsável de um filho de um amigo dele, e aí ele acaba tendo contato com as ideias do fascismo italiano, e ele ficou encantadíssimo com essa ideia, e aí ele vai trazer para o Brasil. Claro que dentro da realidade brasileira, né? Mas o bom do livro, né, como eu falei anteriormente, o Pedro Doria, ele é um jornalista, ele escreveu já para a CBN, para a Globo, Estado de São Paulo, ele já escreveu outros livros aqui, mas esse livro aqui eu tinha ficado um pouco receoso em questão de, será que é uma pessoa que está escrevendo com fontes confiáveis? Será que é um texto tendencioso, sensacionalista? Mas lendo, no decorrer da leitura, dá pra você perceber que ele é um cara que fez uma pesquisa profunda, ele teve contato com uma referência bibliográfica bem interessante. E assim, é uma leitura muito gostosa de se ler para quem gosta desse período da história do Brasil, tá? Bom, vamos lá. Aqui nesse livro ele vai contar, nos 3 primeiros capítulos, como eu falei no vídeo anterior, ele vai fazer um panorama de como estava o cenário da Europa durante esse início do século XX aí, né? Com a crise de 29, pós Primeira Guerra Mundial, o surgimento desses governos totalitários, que convencionou se chamar de governos totalitários. Nesse ponto ele vai começar a explicar mais especificamente o fascismo italiano, quais eram as condições sociais e econômicas daquele momento, para dar espaço, né, quais os fatores que corroboraram para acontecer esses governos totalitários, né? Então assim, inicialmente, para quem nunca teve contato com esse tipo de leitura, eu acho muito legal, porque ele faz uma contextualização bem interessante a respeito da Itália, vai falar da questão da divisão que tinha, né? Uma parte era agrária, a outra parte era industrializada. Então é um livro bem interessante para quem está assim, em busca de querer entender realmente. Depois ele até fala no começo do livro, né, quem já tiver maior afinidade com esse assunto, ele sugere que já pula já os capítulos que eu acabei de mencionar agora, mas o fio condutor aí da história, né, ele vai fazer um traço biográfico do Plínio Salgado, ele vai falar quem é o Plínio Salgado, a família dele. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse livro foi de saber que o Plínio Salgado ele participou da Semana de Arte Moderna de 1922, né? Isso foi uma coisa que eu até fiquei impressionado, né? E aqui ele insiste, né, na questão de que o integralismo é um movimento que teve assim, milhões de pessoas que aderiram a esse movimento, numa época onde o Brasil não tinha as dimensões territoriais e geográficas que tem hoje, mas é um movimento que a cada cidade tinha um núcleo, a cada cidade do Brasil tinha um núcleo integralista dos 4 cantos do país. E ele fala que isso geralmente não é comentado nos livros de história, ou é uma página virada e que não se fala mais.
E nós sabemos que quando a gente não sabe sobre esses fatos, né, ele fica meio que nos subterrâneos aí do esquecimento, a gente sempre sabe que tem um pessoalzinho que pode retornar essas ideias e pode ganhar muitos adeptos pela falta de conhecimento do passado, né? Então, esse argumento que ele traz do esquecimento e da falta de pesquisa, eu até acredito que há bastante pesquisa sobre a ação integralista brasileira, mas o que nós não vemos é livros como esse, rodando por aí, pessoas, né, lendo e pesquisando, né? Então ele puxa bastante essa questão inicialmente e vai justificando ao decorrer do livro, né? Então, como eu estava falando, né, voltando aqui, ele faz um traço biográfico do Plínio Salgado, as dificuldades que ele tem. Ele fala que tudo começa a mudar quando a sua primeira esposa falece, né? Quando ela morre, deixa uma filha, né? E aí o Plínio começa a voltar, né, para as questões religiosas. Ele se torna, né, uma pessoa totalmente religiosa. E aí coincide dessa viagem dele para a Europa, e é onde ele acaba tendo um encontro com Benito Mussolini, o líder do fascismo italiano, né? Então aí, depois quando ele volta para o Brasil, a gente começa a perceber que o Plínio Salgado, ele é uma pessoa que era muito cercada por intelectuais, como é o caso do Miguel Reale, né, que é pai do Miguel Reale Júnior, como eu falei, um dos mentores ali do impeachment da Dilma Rousseff, e também do Gustavo Barroso, que é uma outra figura, assim, podemos dizer, que foi peça fundamental na questão da disseminação da ideologia, né, do integralismo. Porque o integralismo ele tem muitas características do fascismo, porém ele, para não ser, né, devido às questões históricas da Itália, Europa e Brasil têm suas diferenças. Então o Plínio Salgado ele meio que deu uma adaptada, né? Por quê? Uma das características que eu enquadro o integralismo como fascismo é a questão do partido único, centralizado, sem oposição, a postura antiliberal, que é muito semelhante à questão do fascismo, a criação de milícias também e a uniformização, militarização desses grupos. Então isso ele tem muita semelhança com o fascismo lá europeu, o nazismo. Então é muito louco, né? Então essas duas pessoas aí que eu mencionei, né, o Miguel Reale e o Gustavo Barroso, o Pedro Doria vai fazer uma bela análise do trabalho dos dois, né? E o que é bastante interessante aqui nesse livro é o capítulo que ele fala sobre o episódio que ficou conhecido como a revoada, né, dos Galinhas Verdes, né, que o Barão de Itararé, um jornalista, ele escreveu que integralista não corre, voa. Por que acontece? Como a gente estava tendo esse movimento fascista, esses movimentos totalitários, né, surgindo na Europa, o Brasil e o mundo, né, eles vão surgir organizações antifascistas, né, e o Brasil vai ser um país que vai ter vários agrupamentos de anarquistas e comunistas, socialistas, para tentar combater o fascismo. Numa época ainda que o comunismo, o Partido Comunista Brasileiro, estava na ilegalidade. Então vai ter uma famosa passagem que esses integralistas eles vão na Praça da Sé fazer uma manifestação, uma aparição em público, né, totalmente desfile cívico, toda aquela coisa bastante cafona que esse pessoal gosta. Então os grupos anarquistas e comunistas eles vão se organizar e os prédios ao redor da praça eles vão começar a atirar na galera que está lá embaixo. E é uma loucura, porque esse pessoal que começou a ser alvejado lá de baixo, né, o pessoal do prédio, eles vão começar a tirar as camisas verdes, porque eles andavam de camisas verdes, engomadinhos, né, com o sigma, que é o símbolo do movimento, né, que é um símbolo grego, que é a união, né, e aí eles vão começar a jogar a camisa e correr, e o Barão de Itararé fala que parecia um galinheiro. Quando você entra num galinheiro e começa a espantar as galinhas, fica tudo as galinhas desesperadas. Aí esse apelido pegou, né, porque até então os integralistas eram chamados de encamisados, né. Outro detalhe bastante interessante nesse livro é em relação ao antissemitismo do Gustavo Barroso. Gustavo Barroso vai ser um dos intelectuais, ele que vai ser o cara que vai traduzir esse livro e vai fazer altos comentários.
e é uma das figuras ali que nos jornais integralistas, né, ele vai influenciar bastante nos textos do Plínio. Tanto é que o Plínio ele vai ter uma relutância em querer aceitar essa ideia de semita, porque ele não era, né? O problema ali era o Gustavo Barroso, né? Como a gente pode perceber. Outra coisa muito legal também nesse livro é a contextualização histórica que o Pedro Doria faz da aproximação que os integralistas fazem com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um presidente muito assim, frio e calculista. Quem leu as três biografias, os 3 volumes da biografia do Lira Neto sabe que eu estou falando. Ele era um cara extremamente estratégico e agia no momento exato, né? Então, para medir a temperatura, porque houve uma polarização imensa no Brasil, né? De um lado nós tínhamos os integralistas, né? Que é esse fascismo à brasileira, como propriamente o livro diz, e do outro lado nós tínhamos a Aliança Libertadora Nacional, né? A ANL, que era composta por liberais, né? Por comunistas e por vários setores da sociedade, trabalhadores e trabalhadoras e tudo mais. E a ANL ela vai entrar em conflito com o integralismo. Então, nós vamos ter uma polarização muito forte, uma tensão de classe muito forte aí em 1935, ano que vai acontecer o Levante Comunista, mais popularmente conhecido como Intentona Comunista, que é quando o Partido Comunista, né, seus secretários e o Prestes, eles são designados ali, né, financiados pela Comintern, que é a Internacional Comunista, né, na União Soviética, para tentar dar um golpe, né, tomar força e poder do governo de Getúlio Vargas. Só que aí vai ter um caguetão, né, que é um espião britânico, que vai acabar dando todo um problema, um monte de gente vai ser preso. E isso vai ocasionar, então, a prisão da Olga Benário Prestes e do Luiz Carlos Prestes. A deportação dela também. Então o que vai acontecer? O Plínio se aproxima demais do Getúlio Vargas, porque os integralistas queriam muito se aproximar do governo e conseguiam algum ministério. E o Plínio Salgado tinha muita intenção de pegar o Ministério da Educação, coisa que depois o Getúlio Vargas não vai fazer. Até porque no desenvolvimento do Plano Cohen, né, que é um documento que Getúlio Vargas vai utilizar como alicerce e que vai estruturar e justificar ele dar o golpe de Estado dentro de um golpe de Estado, que é o Estado Novo, em 1937, eles vão utilizar esse documento, que é o Plano Cohen, que por incrível que pareça foi escrito por um integralista, que era o general Olímpio Mourão Filho, né? E nesse sentido, o próprio Plínio Salgado fez um acordo ali, meio que em off, com o governo de Getúlio Vargas. Só que o Getúlio Vargas ele vai, a partir de 1937, com a decretação do Estado Novo, ele vai impedir qualquer organização política que possa existir no Brasil. Então todas as organizações políticas que tivessem intenção de participar de alguma coisa no Brasil iria ser totalmente censurado e colocado na ilegalidade. Então os integralistas eles vão se sentir ofendidos, e é aí que entra o levante dos integralistas, que acontece em 1938, e por um triz que o movimento do Plínio Salgado não assassina Getúlio Vargas no Palácio lá da Guanabara, né? O Palácio do Catete, que era onde Getúlio Vargas ficava, né? Onde os presidentes do Brasil ficavam naquele período, porque não tinha ainda a capital, o Distrito Federal. Então, uma coisa que chama atenção é o Pedro Doria fala que por um pouquinho assim, por um triz, o integralismo não toma o poder à força, né? E não tivemos aí um governo totalitário, fascista, igual ocorreu na Europa, na Alemanha e na Itália, em Portugal e outros países. Aqui tem um detalhe, aqui tem uma passagem muito detalhada sobre essa questão, né, desse levante integralista em 1938. Inclusive, eu até recomendo vocês lerem o livro do Lira Neto, volume 2, que fala especificamente desse período do Estado Novo. Ele vai dar detalhes também. E a Alzira Vargas, que é a filha do Getúlio, vai pegar em arma também ali no Palácio do Catete e vai tentar combater esse movimento, esse levante. Então, o que acontece? Só pra gente finalizar. No final, o Pedro Doria ele traz à luz por que ele faz essa alusão do integralismo com o bolsonarismo, né, que é o nome que cunhou-se, né, a chamar o movimento pró-Bolsonaro.
Bolsonaro, na sua campanha, né, política para presidente, ele usava o lema de Deus, Pátria e Família. E por incrível que pareça, esse mesmo lema era o lema utilizado pelos integralistas, né? Então ele traz à tona essa questão de que há muitas semelhanças do governo atual com o integralismo. E nós vemos aí um crescimento, assim, um aparecimento e o crescimento de um movimento integralista de novo no Brasil. Porque o integralismo vai ficar extinguido, o Plínio Salgado ele vai se exilar em Lisboa, mas mesmo assim a gente percebe na internet, tem vários canais sobre o integralismo. Então ele fala que nesse momento já sinaliza, já vem um sinal vermelho, assim, um sinal de alerta, porque esses movimentos estão retornando, né? Então ele faz um alerta no final e ele ressalta por um triz que esse movimento quase não chegou ao poder, né? Quase chegou, e que tinha milhões de adeptos. Acho que foi um dos maiores movimentos de extrema direita que teve no Brasil, né? Que teve até chegarmos ao Bolsonaro. E aí ele traz questões pontuais que, assim, eu acho que quem quiser ler vai ser muito bacana. E galera, como eu falei no vídeo 1, esse livro é muito fácil de ler, muito sossegado, tá? É um livro muito, assim, tranquilo para ler, uma linguagem simples, acessível, tem alguns termos ali de política, se a pessoa tiver uma dificuldade, você consegue encontrar fazendo uma rápida pesquisa pela internet. E fica aqui a minha dica, eu acho que todos deveriam ler, né? A gente tem que conhecer o passado para não repetir no presente. Então fica aí a minha impressão final do livro Fascismo Brasileira, do Pedro Doria. E galera, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, apertar o curtir lá e compartilhar com os amigos, beleza? E é isso aí. Até a próxima, galera!